Olá, sou eu que vou apresentar, a Ana Cláudia. Ele é um trabalho ainda em desenvolvimento, tá? Que ele ainda tem vários elementos para ser incorporado nessa pesquisa. Eu estou desenvolvendo em parceria com o professor Vinícius Romanini da Escola de Comunicação e Artes da USP. Eu sou pós-doutoranda da Unesp de Marília. E a nossa proposta é analisar, né, olhar para um trabalho de Peirce, né, no qual ele propôs um termômetro para analisar a intensidade adequada das crenças, e esse termômetro é baseado no logaritmo da chance. Só para deixar claro, aqui eu estou tomando uma definição de crença baseada em Peirce, uma das, né, que é crença como sendo um hábito mental deliberado ou autocontrolado. Aqui, o Peirce vai considerar a chance como a relação entre o número de sucesso e o número de fracasso em um determinado experimento. O que seria essa questão da análise, né, do logaritmo da chance? Por exemplo, imagine um pesquisador, né, quando ele está fazendo, ele está querendo colocar, né, aderir uma nova crença, ele vai ter uma hipótese, e essa hipótese, ele pode ter uma possibilidade binária de aceitar ou recusar ela, né, baseada no número de sucesso ou no fracasso dessa hipótese. E para o Peirce, essa relação entre esse número de sucesso e o número de fracasso parece que envolve uma equação que pode ser descrita usando o logaritmo da chance. Como assim? Deixa eu ver se eu consigo passar. Isso. Por exemplo, né, a relação entre o número de sucesso se a relação entre o número de sucesso é muito maior que o número de fracasso, então a gente tende a considerar a crença na hipótese, né, como fixada. Isso, em termos do logaritmo da chance, significa o quê? Que o logaritmo está tendendo ao infinito. Se o número de sucesso é igual ao número de fracasso, então a crença e a crença contrária, elas se mantêm na mesma intensidade, ou seja, a gente não deveria fixar nenhuma das duas. E no logaritmo, por que isso acontece? Olhando do ponto de vista do logaritmo, seria o logaritmo de 1, que é 0. E por fim, se a gente tem que o número de sucesso é menor que o número de fracasso, então o que ganha intensidade é a crença contrária. E lá no logaritmo da chance, o que a gente tem é que a relação entre o sucesso e fracasso vai assumir valores negativos. O que eu estou apresentando aqui, então, é uma relação entre a probabilidade do sucesso e do fracasso em termos do logaritmo da chance, que aqui eu estou denominando crença. Esse logaritmo da chance, ele é o logaritmo natural da probabilidade, né, do número de sucesso o número de fracasso, que seria complementar aqui do número de sucesso. O objetivo do trabalho é analisar essa ideia do logaritmo da chance usando modelos fuzzy. Porque esse modelo fuzzy vai funcionar como um termômetro, então, para analisar essa questão da intensidade de crenças, assim como o Peirce propôs. E por que usar fuzzy, né, e não diretamente o log da chance? Porque usando modelos fuzzy, eu posso trabalhar com graus de crença, eu posso analisar variáveis linguísticas, eu posso acrescentar mais variáveis no meu modelo, além da crença e da probabilidade. Então, isso me ampliaria o leque de pesquisas. Antes de detalhar o modelo, eu vou só falar brevemente sobre fuzzy, né, sobre conjuntos fuzzy. Então, o que são conjuntos fuzzies? A ideia de conjuntos fuzzies surgiu com o Zadeh na década de 60,
em que ele pensou numa teoria menos rígida do que a habitual, e ele chamou essa teoria de teoria dos conjuntos fuzzy. Nessa proposta do ZAD, a mudança da pertinência para não pertinência é gradual, não é direta, como ocorre nos conjuntos usuais. Ou seja, nos conjuntos usuais, a gente tem que diz que um elemento pertence a um conjunto se a sua função de pertinência é 1. E ele não pertence se sua função de pertinência é 0. Só que a ideia do ZAD foi que, por que não variar essa função, esse grau de pertinência? Porque a gente não diz que um elemento pertence a um conjunto com grau, por exemplo, de 0,7. Então, ele teria uma pertinência de 0,7 nesse conjunto. Enquanto a gente poderia ter outro elemento, uma pertinência, por exemplo, de 0,3. Ou seja, aquele elemento que tem uma pertinência de 0,7 parece ter uma pertinência um pouco maior nesse conjunto do que aquele que tem uma pertinência de 0,3. Então, a gente tem uma variação aí no grau de pertinência. Usando essa ideia dos conjuntos fuzzy, a gente pensar em fazer inferências. Fazer inferências usando conjuntos fuzzy nos possibilita criar modelos, né? Se usa bastante modelos baseado em regras fuzzy, chama de sistema baseado em regras fuzzy. E esse modelo, ele é composto, modelos, né, desse tipo, ele é composto por vários módulos, tá? Os principais é o de fusificação, o de inferência, o de defusificação, e o de inferência alimentado por regras. Eu vou explicar cada componente desse modelo. Então, no módulo de fusificação, se qualquer problema vocês me avisem, por favor. No módulo de fusificação, onde você tem elementos que entram no modelo, esses elementos, eles são do tipo não fuzzy, que a gente chama de CRISP, entradas CRISP, e aí você transforma esses elementos em elementos do tipo fuzzy, ou seja, você associa a eles funções de pertinência. E aí esses elementos, eles vão para o módulo de inferência. O módulo de inferência, ele é alimentado por uma base de regras. Essa base de regras são regras do tipo se então, que envolvem as variáveis linguísticas. E essas regras do tipo se elas podem ser... tem vários métodos que a gente usa para o formato dessas regras, e os mais usados é o Mandani e o TSK. Então, vou falar de cada um deles. O Mandani, basicamente, as regras desse tipo, elas são compostas. As regras do modelo fuzzy são regras do tipo se como eu disse, e no Mandani você tem o se, tem um antecedente e um consequente, né? O se, o antecedente e o consequente, eles são compostos por variáveis linguísticas. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu poderia ter um modelo em que eu tenho uma regra do tipo, se a temperatura aumentou muito, então o x aqui seria a temperatura, o a aumentou muito. E pressão, então meu y seria pressão, é muito alta, o b seria muito alta, então o z seria o perigo de explosão e o c é grande, ou seja, então o perigo de explosão é grande. Esse seria um tipo de modelo de exemplo de regra do método Mandani. No TSK, você tem um antecedente como no método Mandani, só que o consequente é composto por uma função. Então, por exemplo, eu teria aqui no método TSK, eu poderia ter se x é grande e y é pequeno, então z é menos x mais y, por exemplo. Aí dependeria do que qual o objetivo do meu modelo para eu modelar essa função. Então, só um exemplo dos métodos, né, de como trabalha cada um dos métodos. E essa base de regra alimenta um módulo de inferência. O módulo de inferência me devolve uma resposta. Essa resposta ela vai para o módulo de defusificação. Na defusificação, o que acontece?
Essa resposta, ela está com a carinha de um conjunto fuzzy, né? Um elemento com funções de pertinência. E aí você vai transformar ela numa saída CRISP de novo, uma saída que não é do tipo fuzzy. E para o método de defuscação, tem vários que são utilizados na literatura, que eu coloquei só alguns deles, tá? O centroide, centro de máximo, média dos máximos, bissector, só para a gente entender mais ou menos como que vai funcionar o modelo que eu vou apresentar aqui, tá? Como seria o meu modelo, então? Aqui, dentro do objetivo do trabalho, pensamos em aplicar isso na atual situação de pandemia. Então, essa é uma ideia, tá? Não significa que não possa ser aplicado em outras pandemias, em outras situações envolvendo situações semelhantes, tá? Mas a gente poderia tentar responder, por exemplo, qual a intensidade da crença sobre a necessidade do distanciamento social, de modo a evitar o agravamento da pandemia. Olhando para essa pergunta, né, então vamos pensar isso na atual situação de pandemia do Covid-19, muitas pessoas discutem, né, se o isolamento é benéfico e se ele realmente funciona. Isso tudo forma-se uma crença sobre isso. O que o meu modelo pretende? Pretende analisar uma variável que eu chamei de crença, então vai ter como entrar uma variável que eu chamei de crença, vai fazer inferência aqui e vai me devolver alguma coisa em relação ao isolamento, tá? O que eu estou fazendo com a entrada aqui? Então, como que eu estou fazendo? A minha variável de entrada, como eu disse, ela chama crença. O intervalo dela eu defini aqui de -2 a 2. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou construindo aquele logaritmo da chance do Peirce, só que via o modelinho fuzzy. Então, esses valores aqui, eles estão mais ou menos trazendo de volta, resgatando a ideia do logaritmo da chance do Peirce, tá? Então, eu estou tentando descrever aquela curva que a gente viu lá do log da chance via modelinho fuzzy. É isso que eu estou tentando fazer. O conjunto fuzzy, ele me permite lidar com variáveis linguísticas. Então, por exemplo, intensa, moderada, fraca, nula. Aqui a estrelinha significa intensa na crença contrária, tá? Então, lembra que a minha variável é a crença. Então, quando eu digo que é intensa estrelinha, eu estou dizendo que é uma crença contrária intensa. E quando eu falo intensa sem estrelinha, significa que a crença é intensa, tá? Então, eu vou analisar isso, então, uma crença intensa, tá? E isso vai me dar uma resposta em termos de isolamento, uma crença moderada. E aí eu defini, tá, funções de pertinência. As funções de pertinência, para cada uma dessas variáveis linguísticas, aqui na entrada eu tenho dois tipos, eu tenho triangular e trapezoidal, e esse aqui são o limite tanto do trapézio quanto do triângulo, tá? Porque a gente precisa disso para desenvolver o modelo. E aí, então, essa é a carinha das minhas funções da entrada. Então, você pode ver aqui, ó, que aqui é a função de pertinência que define, para mim, uma crença intensa. Você pode ver que ela tem interseção com a moderada, tá vendo? Aqui, esse pedacinho aqui, ele está em interseção com a crença contrária, né, intensa, está em interseção com a crença contrária moderada. Por que isso? Porque eu entendo que uma crença contrária intensa, quando ela vai diminuindo, ela parece estar se tornando uma crença contrária moderada. Por isso que no meu modelo eu estou admitindo essa interseção, tá? Poderia, dependendo da intenção do modelo, não ter interseção, por exemplo, tá? E aí, então, essa entrada vai lá para o módulo de inferência, e esse módulo de inferência, como eu disse, é alimentado pela base de regras. Como eu tenho 7 variáveis de entrada, eu preciso de pelo menos 7 regras aqui no meu módulo para compor meu módulo de inferência. Então, aqui as minhas regras, elas são do tipo Mandani, só que elas são aquela mais simples. Eu tenho uma variável de entrada e uma variável de saída. Por que elas estão simples por enquanto? Porque por enquanto eu tenho um modelinho que está me resgatando o logaritmo da chance, para depois eu colocar mais variáveis nesse modelo. Então, depois eu vou acrescentar. Agora, por enquanto eu sei que ele está resgatando essa ideia do log da chance, depois eu acrescento mais variáveis, dependendo do que a gente quer inferir, tá bom? Então, por exemplo, se a crença contrária é intensa, então o isolamento é muito baixo. E aí eu relacionei cada variável aí de entrada e variável de saída, que eu já vou falar delas aqui, dessas variáveis de saída. Então, as variáveis de saída é o que eu chamei de isolamento. O intervalo que eu estou trabalhando é de 0 a 100, porque eu estou trabalhando em porcentagem, tá? Então,
eu estou usando os termos linguísticos muito baixo, baixo, médio, médio, alto e assim por diante. Todas as minhas funções de pertinência dessas variáveis são do tipo triangular, tá? E aqui eu tenho os delimitadores. O método de defusificação que eu estou usando é o da centroide. Lembra que eu falei que tinha vários lá possíveis? Eu estou usando o da centroide. Então, esse é a minha função, as funções de pertinência da minha variável isolamento, tá? Novamente, eu considero a interseção, tá? Porque eu também acredito que se o isolamento tá baixo diminuindo, ele vai se tornando médio-baixo. Então, eu considero a interseção no meu modelo. E aí, como que meu modelo trabalha? Então, por exemplo, se eu tenho uma crença contrária, eu tenho que uma crença contrária moderada. Se eu coloco o valor no meu modelo, então uma crença contrária, por exemplo, eu represento por menos 0, posso representar ela por menos 0,6. 5 minutos. Tá, e isso significa que ela é moderada. Então, eu concluo que o isolamento é baixo, porque meu isolamento me deu 35, mais ou menos 35%, que é um valor baixo para mim. Por exemplo, se eu tenho que a crença é fraca, então uma crença fraca para mim tem um valor, por exemplo, pode ter um valor de 0,5. E aí, se eu coloco esse valor no meu modelo, eu concluo que o meu isolamento é médio alto, porque eu obtive um isolamento de mais ou menos 62% aí, que para mim é um valor médio alto, tá? E aí, o que eu faço? Eu fiz vários testes no modelo para verificar. Então, a questão do meu modelo, como que ele funciona em relação ao logaritmo da chance. Aqui, ó, eu tenho o que importa para mim, por enquanto, é de 30 a 70, por quê? Porque um isolamento menor que 30 para uma cidade, ele pode não ter efeito significativo na pandemia, e também, em termos de logaritmo, é muito difícil para mim recuperar aquela parte da curva que vai ficando bem íngreme, tá? E acima de 70 é prejudicial para a cidade, porque aí começa a parar a economia, tudo, e também é a mesma coisa, eu não consigo capturar direito aquela curva embaixo. Esses valores, eu poderia tentar melhorar essas curvas, tá? Tentar colocar valores aqui que fiquem mais próximos do logaritmo da chance do Pearce mesmo, tá? Dá para mudar isso aqui, deixar ele um pouco mais afinado com o log da chance, então isso aqui são valores preliminares que a gente conseguiu bom resultado nesse meio aqui, tá? Mas aqui, por enquanto, tanto menor que 30 quanto maior que 70, a gente não tá ainda com bons resultados, porque por enquanto não era interessante na proposta, tá? E aí, só para comentar que a validação, por exemplo, do logaritmo na parte de baixo aqui, em relação às crenças contrárias, né? Tem trabalhos que foram desenvolvidos bem recente que, por exemplo, analisam a questão da crença nas teorias conspiratórias e a questão do isolamento. Nesse trabalho, os autores concluíram que o distanciamento, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, então que o distanciamento social nos Estados Unidos tende a estar negativamente relacionado às crenças conspiratórias. Ou seja, os participantes que pontuaram mais alto nas crenças conspiratórias na medição inicial também tendiam a pontuar mais baixo no distanciamento social naquela época. Então, isso evidencia bem o que a gente está modelando aqui com a parte de baixo da curva, que seria a relação entre você ter a crença, né, contrária, né, ou seja, se você acredita em teorias conspiratórias, claramente você acredita que o isolamento social talvez não seja tão benéfico, e aí você acredita, e aí você tem um grau de isolamento baixo, tá? E que seria o menor que 50%. E do outro lado, né, ao outro lado da curva, tem trabalhos, por exemplo, que analisaram em redes sociais a questão de índice diário de distanciamento social. Eles captaram esse índice diário de isolamento social analisando o número de tweets que continham palavras como ficar em casa, ficar seguro, vestir máscara, lavar as mãos e distanciamento social. E aí, eles relacionaram isso com a medida de mobilidade dada também nos Estados Unidos, e eles concluíram que o aumento no índice de distanciamento social no Twitter num dia anterior está associado a uma diminuição na mobilidade no dia seguinte. Ou seja, olhando o outro lado do logaritmo, que seria então a gente ter um aumento na crença na eficácia do distanciamento social e ter as porcentagens aí de isolamento maior que 50% depois, tá?
trabalhos do futuro, né, pensando por essa linha, tá? Isso são ideias que a gente poderia usar, né, para validar esse modelo, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Eu gostei muito dessa ideia de usar as redes sociais, né? Eu trabalho recentemente com análise de Big Data, então usar o Twitter, por exemplo, né, como é uma proposta bastante interessante para a gente validar esse tipo de modelo. E a gente poderia tentar responder, então, que se mostrar, né, que se uma sociedade adere a crenças conspiratórias, ela pode ser menos propensa a aderir às medidas apoiadas pelo Estado, como as diretrizes de distanciamento social, e que se uma sociedade acredita na eficácia das medidas de prevenção da doença, ela pode estar mais propensa a aderir ao distanciamento social. E qual seria o objetivo final disso, né? Então, é um trabalho, como eu disse, em andamento, e o objetivo final seria, gostaríamos de conseguir um meio de analisar esse índice de crença, seja por mídias sociais ou outros meios, e que dado esse índice de crença, a gente conseguisse prever qual vai ser a porcentagem de distanciamento social num dado tempo seguinte, e com isso conseguir prever, por exemplo, a porcentagem de novos casos da doença que a gente teria, a questão da ocupação dos leitos da UTI e, quem sabe, e até o número de mortes que... Então, seria mais para a gente ter uma questão de alerta, né? Para quanto que a gente precisa ficar em alerta? Quanto que esse índice de crença está muito baixo e que o Estado precisaria assumir uma posição de alerta em relação a isso? Quando que esse índice de crença está bem alto, né? Então, e isso está de acordo pelo tanto de leitos da UTI que a gente tem disponível. Então, daria para a gente ter respostas usando modelos desse tipo para esse tipo de questão. A gente já tem análises que são feitas com isso, né? Que analisam, por exemplo, o índice de isolamento social e o número de mortes. Essa pesquisa aqui foi feita no Brasil, mas seria legal que a gente pudesse ter mais mecanismos de inferir essas coisas. Bom, é isso. Meu trabalho foi financiado pela FAPESP e muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, Ana Cláudia. Então, agora nós temos 3 minutos só para perguntas. E nós já temos uma, o Daniel Hoffman está perguntando, ele escreve assim: Hi, Ana Cláudia, what specific tools do you use for analyzing big data? Hi, Daniel. I use in this moment Python, and I'm not a student in computer science. I'm a mathematician. Then I apply fuzzy models to analyze this type of question in Big Data. Espero que eu tenha respondido, vou tentar responder melhor em português. A minha formação é matemática, eu trabalho com lógica, então eu estou me especializando, a minha parte específica de trabalho nesse contexto é desenvolver modelos fuzzy. Mas eu estou me aventurando por como o projeto em que eu estou participando, ele é muito maior que isso, então eu estou me aventurando também nessa questão de análise de dados. Eu uso um pouco de Python, um pouco de R, um pouco de MATLAB, mas eu não trabalho especificamente com a coleta de dados ainda. Mas devido às minhas limitações, eu acabo usando coleta que é feito pelos meus companheiros de equipe, tá? Mas a minha contribuição está sendo exatamente isso, a usar esses dados para aplicar modelos fuzzy nessa análise. Eu não sei se eu respondi. Tá bem. Eu vou fazer mais uma pergunta, a última. Diogo está perguntando aqui: vocês pensam em desenvolver um modelo fuzzy para interação entre crenças e interação entre crença e estímulo? Algo assim é sugerido na teoria da relevância. Olha, Diogo, eu não pensei nisso ainda, acredito que o Vinícius também não, mas é uma boa ideia. É como uma pesquisa que a gente ainda está em desenvolvimento, ela está ainda em estágios bem iniciais, então é uma boa ideia. Obrigada pela sugestão, eu vou analisar isso com carinho. Tá bem, muito obrigada. Então, Ana Cláudia, agradeço pela tua presença.